A civilização indiana, uma das mais antigas do mundo, teve seu surgimento com mais de 75 mil anos. Ela teve sua formação ao longo do rio Indo, onde, lentamente, caçadores, coletores e nômades começaram a estabelecer ao longo desse rio, se organizando em aldeias nas quais passaram a ser sedentárias. Foram dessas civilizações que surgiram os outros povos que ocuparam toda a extensão da Europa e Ásia, também conhecido como indo-europeus. A partir de 3500 a.C., várias civilizações surgiram no noroeste da Índia, se estendendo até o atual Paquistão e Afeganistão. Porém, por volta de 3000 a.C., estabeleceram-se duas grandes cidades, Mohenjo-Daro, que significa Monte dos Mortos, Lothal e Harappa, tendo na época aproximadamente 200 hectares de tamanho. Nós dividimos o período da civilização de Harappa em três fases, sendo elas a Harappa anterior, do ano 3500 a 2600 a.C., marcada pelo começo do uso da escrita e de outras tecnologias. Também temos a Harappa Madura, que começou em 2600 a.C. até 1900 a.C. e foi marcada pela época, sendo a época do apogeu, e a Harappa posterior, de 1900 a 1400 a.C., foi marcada pelo declínio dessa civilização. A civilização harapiana ou dravidiana, como ficou conhecida a cidade que surgiu no vale do rio Indo e do atualmente seco rio Saravasti, abrigava aproximadamente 40 mil habitantes, contando com um sistema de esgoto, na qual existia vasos sanitários conectados a um canal de esgoto comum, que percorria a cidade inteira coberta por lajes de pedra. Também contava com transporte, comércio, sistema de escrita, abastecimento de água, na quais eles se preocupavam bastante com isso, onde as casas estavam à disposição de poços de água, e também foi desenvolvido um sistema hidráulico nunca visto anteriormente e muito mais adiantado e eficiente do que outras civilizações mais contemporâneas, além do planejamento urbano avançado, sendo a primeira civilização a possuir avenidas largas e quarteirões geométricos, onde eram utilizados tijolos cozidos nas construções e que normalmente seguiam um padrão de medida. Mesmo com esses diversos elementos de urbanização, a maioria dos habitantes viviam no campo, onde eles plantavam frutas, ervilhas, trigo, cereais, algodão, também criavam bois, galinhas, perus, patos e cabras, sendo que a grande parte dessa produção era consumida pelos próprios camponeses, logo o que sobrava era comercializado. Nessa cidade também foi desenvolvido um artesanato diversificado e amplo, onde eram produzidas ferramentas como martelo, machados, facas. Também eram produzidas panelas, jarros, joias com ouro, pérolas, turquesas e entre outros. Há a hipótese de que a civilização Tarqui-Ricarri, considerado o maior sítio harapiano, datado entre os anos 6000 a.C. e 5000 a.C. e situado no vale do rio Saravati, onde atualmente ele está seco, ter sido o núcleo inicial da civilização harapiana, onde os povos dessa civilização se locomoveram até o sul, na qual fez com que essa civilização acabasse se expandindo até os vales do rio Indo. A maior base da economia de Harappa era a agricultura, em que os harapianos possuíam boas relações com os povos localizados nas regiões ao redor de colinas e montanhas localizados perto do vale do rio Indo e de Saravasti, nas quais esses locais eram ricos em pedras semipreciosas e minerais. Esses povos comercializavam produtos agrícolas, sendo eles o marfim, pedras preciosas em si, joias e tecidos de algodão em grande parte. Além de que, ambas as cidades se estabeleceram na mesma época que outras civilizações, como as da Mesopotâmia e do Egito, sendo possível ter ocorrido relações comerciais entre elas. Na verdade, não havia divisão na sociedade, podendo ser considerada até igualitária. Isso pode ser comprovado ao analisar os edifícios que, mesmo uns sendo maiores que os outros, eles eram muito semelhantes entre si, além de que não há características que se destaquem sobre diferenças sociais e o domínio de terrenos. Harappa possuía uma uniformidade constante entre os artefatos e objetos pessoais. Então, mesmo a concentração de riqueza dessa cidade
ter sido baixa, ela era praticamente igualitária. Porém, apesar de não existir vestígios de edifícios como palácios e templos, nem sacerdotes, reis nem exércitos, pesquisadores acreditam que apenas um poder centralizado irá garantir a administração e a prosperidade da cidade de Harappa e Mohenjo-Daro, levando dúvidas de quem teria se encarregado de fazer decisões complexas e controlado coisas como planejamento urbano, saneamento, medidas até o comércio. Ou seja, uma dúvida persistente é como os habitantes conseguiam controlar essas coisas, justamente por causa da complexidade de haver uma concordância e uniformidade entre os habitantes. A civilização do Vale do Rio Indo começou a entrar em declínio por volta de 1800 a.C. Os motivos para isso não são concretos, mas é suposto que possa ter ocorrido um colapso por razões naturais, podendo ser eles um grande terremoto que teria acertado a cidade, obrigando seus moradores a se deslocarem, inundações do rio Indo, erosão e esgotamento do solo, fazendo com que a população se mudasse em busca de terras mais férteis, além da possibilidade de alterações climáticas, entre elas a mudança das monções, ou até mesmo a superpopulação juntamente com distúrbios sociais. Esses acontecimentos teriam levado a Harappa a uma crescente escassez de alimentos, além da proliferação de doenças. Este período é acompanhado pelas invasões de povos vizinhos, os chamados arianos, tribos indo-europeias da Ásia Central, em que também podem ter influenciado o declínio dessas civilizações. Deste modo, a partir de 1700 a.C., grande parte das cidades harapianas foi abandonada. No período védico, um nome dado devido à importância das coleções dos livros Vedas para o estudo desse período, que vão ser citados mais futuramente, a região passou a ser ocupada por indo-europeus. A língua falada por essas populações era semelhante ao da Índia, tendo que eles tinham acabado de sair de regiões do atual Irã e regiões do Mar Negro e Mar Cáspio, em busca de pastos para o gado. Com essas invasões, a vida urbana da Índia sofreu declínio até aproximadamente 1000 anos a.C. Assim, o povo nessa época era formado por indo-europeus e pelos indianos remanescentes. Porém, com o extenso contato dos arianos com os harapianos, além da língua e de também ter contribuído para a formação da civilização hindu, a Índia passou a possuir novos costumes, crenças e organizações sociais, sendo nesse momento que teria surgido o sistema de castas. O sistema de castas indiano ou hindu é um sistema de organização da sociedade com divisões de classes baseado em normas religiosas, em que a classe de uma pessoa é definida de acordo com seu nascimento em uma tal família de uma tal classe. Ela teria surgido juntamente com o processo de formação de aldeias agrícolas e cidades complexas. Essa crença está presente no livro Veda, considerado uma escritura sagrada para os hindus. Nesse sistema, caracterizado pela hereditariedade e a estratificação, uma pessoa que nasce em uma classe inferior estaria pagando pelos pecados de sua vida passada, tendo que aceitar seu karma. Logo, as pessoas que realizam atos são considerados incorretos encarnarão em classes inferiores, de famílias inferiores, ou até mesmo como animais. Esse sistema hereditário surgiu com a religião hindu. Porém, mesmo esse sistema ter sido abolido pela Constituição da Índia em 1950, quando foi conquistada a independência, este continua a ser usado, deixando traços de preconceito entre as pessoas que conservam esse sistema e o hinduísmo, em que até a cor de pele influenciava a sua posição social. O sistema de castas é mais visto principalmente em zonas rurais, devido a questões culturais e interesses políticos, em que os praticantes consideram a abolição desse sistema um desrespeito. Dessa maneira, os praticantes proíbem casamentos entre pessoas de castas diferentes e até mesmo amizades ou colegas de trabalho são definidas através da posição social e a casta que possuem. Inicialmente, o sistema possuía 4 castas bem definidas, porém, atualmente estima-se que possa haver aproximadamente 4.000 castas. Elas eram passadas de pai para filho e possuíam os seus próprios deuses. As principais castas, indo de posição mais elevada até inferior, são Brahmanes. É a casta mais elevada e é formada pelos sacerdotes, professores, filósofos e líderes dos clãs, representando a autoridade espiritual e intelectual,
Segundo a mitologia hinduísta, eles teriam surgido da cabeça do deus Brahma. Kshatriyas são os militares, aristocratas e integrantes da administração. São considerados guerreiros e teriam surgido do braço de Brahma. Vaishyas são os comerciantes, artesãos, mercadores e camponeses, e pensam ter nascido das pernas do deus Brahma. Sudras, eles teriam sido criados dos pés de Brahma e normalmente são servos que cumprem ordens de seus senhores. Também existe os Harishans, Haryans, Dalits ou, mais facilmente, Párias, em que é acreditado que teriam surgido do pó dos pés de Brahma. Eles representam aproximadamente 16% da população indiana, sofrem muito com o sistema de castas. Trabalham com coisas como lixo, limpeza de excremento, são varredores de rua ou trabalham com limpeza de cadáveres. Eles são proibidos de utilizar qualquer objetos, templos ou fontes de água que são protegidos pelo sistema de castas. Essa classe é excluída da sociedade considerada impura em termos religiosos, em que pessoas de castas superiores não deveriam nem sequer tocar em Dalits. Eles vivem em extrema pobreza e sofrem todo tipo de violência, pois eles não são considerados pessoas e são limitados até nem sequer poder subir na escala social, apenas por terem nascido em uma família de classe baixa. Os budistas, juntamente com instituições democráticas na Índia, rejeitam esse sistema de casta, tendo demonstrações da tentativa de combater esse preconceito contra cidadãos indianos. Madre Teresa de Calcutá, que foi uma das pessoas que lutavam para dar uma vida melhor para os párias, além de que Kocheril Raman Narayana, um Dalit que exerceu o poder de presidente entre 1997 e 2002. A Índia tem uma cultura ligada muito à sua religião. Ela é diversificada e eu diria que é até exótica em alguns pontos. Por exemplo, eles tomam banho e bebem água em um rio chamado Rio Ganges. Ele é cheio de lixo, corpos e cinzas de cremação, porque segundo a cultura o rio é sagrado. Ou Templos dos Ratos, que é um templo infestado de ratos, porque eles acreditam que os ratos são reencarnação de humanos, então eles são adorados, como as vacas. Mas a cultura da Índia não é composta apenas por essas bizarrices, temos também várias construções e religiões super interessantes. A escrita. Os primeiros livros surgidos na Índia antiga são chamados de 4 Vedas. São eles Rig Veda, Yajurveda, Sama Veda e Atharva Veda. Foram escritos em sânscrito védico. Nos Vedas são encontrados conceitos e símbolos hinduístas, deuses, lendas e mitos e ensinamentos religiosos. Historiadores acreditam que sua escrita foi entre 1500 e 900 a.C., mas a sua primeira versão em papel foi escrita no século II a.C., quando o povo hindu criou um sistema de escrita, o sânscrito. Agora sobre cada um dos Vedas. O Rig Veda é o documento védico mais antigo e também o mais antigo da literatura indiana. Consiste em hinos, rituais, sacrifícios aos deuses e possui 1028 hinos, a maioria dos quais relacionados a sacrifícios e alguns que não têm relação com os cultos. O Samaveda. O Samaveda fornece os versos cantados pelos sacerdotes. O Atharva Veda. O Atharva Veda contém mantras e rituais e é diferente dos outros Vedas, por se basear mais no pensamento religioso diário do que na vida dos deuses. O Yajurveda contém textos religiosos com foco na liturgia, rituais e sacrifícios e em como executar os mesmos. Idioma. O idioma da Índia antiga era o sânscrito. Hoje em dia já é uma língua morta, mas antigamente fazia parte das 23 línguas oficiais da Índia. É uma das línguas indo-europeias e pode ser comparada ao latim grego antigo, pois influenciou em muitos idiomas da região. Sânscrito Védico. O sânscrito védico foi um idioma da Índia antiga, conhecido por ter sido a língua usada na escrita dos Vedas, e é a forma arcaica do sânscrito normal. É a língua mais antiga do tronco indo-iraniano da família indo-europeia. O sânscrito védico durou até a metade do primeiro milênio antes de Cristo, então começou a transição que iria se tornar o sânscrito clássico. O sânscrito clássico foi a língua que substituiu o sânscrito védico e era usada principalmente para religião e instruções. Foi um marco para o começo do período clássico. Artes, as arquiteturas. A arquitetura indiana começou com construções feitas de tijolos e madeira que evoluíram para construções de pedra que estão de pé até hoje. A arquitetura indiana pode ser dividida em poucas partes, sendo elas a época clássica primitiva, que começou durante o reinado de Ascoa, em 250 a.C., e durante esse período as estupas, que são pequenos templos para guardar relíquias, e as chaityas, que são templos rupestres, ficaram muito conhecidos.
A partir do século V ocorreu a aparição do budismo mesclada com hinduísmo e jainismo. O estilo próprio dessas religiões se fundiram e deram vários detalhes muito importantes para a arte indiana, como por exemplo os entalhes feitos em pedras que formam as sanefas. A arquitetura islâmica, que se iniciou na Índia por volta do século XII, e alguns exemplos são o Mausoléu de Gol-Gulbad, a Torre de Qutb Minar e a Mesquita de Jami Masjid. E a fase mongol do estilo indo-islâmico, que ocorreu entre os séculos XVI e XVII e adicionou o uso de materiais de luxo, como por exemplo mármore. As esculturas. No século III a.C., iniciou-se a evolução de enormes edifícios de pedra, que foram completados com esculturas de baixo relevo, como por exemplo as capitéis, que são pilastras com formato de cabeça de animais. No período Gupta, entre 320 e 600, foram construídas figuras de Buda com linhas definidas e contornos depurados. Desde o século IX até o século XI, as esculturas foram regredindo aos poucos até voltarem a serem formas lineares. Eram ricas em detalhes e eram caracterizadas por figuras de vários braços que representavam os deuses do hinduísmo. As joalherias. Entre as artes indianas, joias e cerâmicas podem ser consideradas por muitos as mais bonitas. As características únicas da cerâmica indiana são a subordinação da cor e na decoração a forma e a repetição de padrões naturais. No campo da metalurgia destacam-se os equipamentos e as armas dos soldados avançados. Sobre a religião. No período da Índia Antiga, as duas maiores religiões eram o budismo e o hinduísmo, mas tinham alguns poucos seguidores do islamismo, cristianismo, jainismo e sikhismo. A história do hinduísmo. O hinduísmo é uma religião politeísta, isso quer dizer que são adorados vários deuses nessa religião. Ela foi formada por tradições védicas por volta do ano 3000 a.C., sendo uma das religiões mais antigas do mundo, e seus livros sagrados são os 4 Vedas, já comentados anteriormente. Entre 1500 e 500 a.C., no período pré-clássico, os arianos invasores escreveram os Vedas, formando o hinduísmo védico. Algum tempo depois foi formada a trindade Brahma, Vishnu e Shiva, que marcaram o período do hinduísmo brâmico, e o hinduísmo híbrido, que teve início no começo do cristianismo e do islamismo. Segundo dados do Ministério Interno da Índia, 80% da população indiana é hinduísta. Alguns anos atrás, o advogado Mahatma Gandhi conduziu milhões de pessoas a seguirem o caminho pacífico do hinduísmo. Crenças hinduístas. Os hinduístas têm uma tradição muito bem desenvolvida e complexa. O seu sistema de crenças inclui práticas religiosas, espirituais e filosóficas. Os seguidores do hinduísmo acreditam na reencarnação, no destino e em guias espirituais e aderem ao sistema de castas. Os hinduístas respeitam a tradição, adoram vários deuses e usam os textos sagrados dos Vedas como referência. Além disso, eles mencionaram outras escrituras, como, por exemplo, Upanishads, Bhagavad Gita, Ramayana e Mahabharata. E a divindade adorada pelos hindus é o representante do corpo do Deus Supremo, Brahma. Bem, eu não vou conseguir citar todos os deuses hindus porque existem mais de 30. Por isso vou citar alguns poucos. Se eu citasse todos, eu ia ficar até amanhã aqui falando o nome de deuses e explicando um pouco sobre eles. Temos a Trimurti, que é a trindade Shiva, Vishnu e Brahma. A Tridevi, que é a trindade das deusas Saraswati, Parvati e Lakshmi. Ganesha, Indra, Agni, entre muitos outros. Para começar, temos Shiva, o deus da destruição. Como muitos pensam, ele não é um estabelecedor do caos, e sim um controlador do universo. Ele destrói o universo para que Brahma o crie novamente. Temos Brahma, ele é o deus da criação. Ele é o deus criador do universo e é considerado o deus mais importante da Trindade. A sua forma tem 4 rostos e simbolizam os 4 Vedas. E também tem 4 mãos. Em uma delas ele segura um rosário, em outra um livro, na seguinte um vaso de água e na última um lótus. Vishnu é o terceiro membro da Trindade. O seu papel é manter o equilíbrio no universo até Shiva não o destruir, e ele possui 4 braços que representam a sua onipresença e onipotência. Ele geralmente é visto sentado em cima de uma serpente, o que mostra a sua capacidade de ficar calmo mesmo em situações extremas. Ganesha, que talvez seja o deus mais famoso da mitologia hindu por ser o famoso deus com cabeça de elefante. Ele é filho de Parvati e Shiva, um dos deuses mais conhecidos da religião, e ele é o deus destruidor de obstáculos, é conhecido por possuir muito intelecto e fortuna. Agni é um dos deuses mais antigos da religião. Ele é a divindade do fogo e não tem manifestação física própria, e sim através de uma energia do fogo. Para os hinduístas, ele é a chama viva que queima no coração dos humanos.
Indra é um dos deuses mais importantes, pois ele é o rei dos deuses e um dos grandes guardiões da terra. Parvati é a deusa do amor. Ela é mãe de Ganesha e esposa de Shiva. Ela é a fonte do poder de Shiva. É representada com 2 braços quando está com Shiva e com 8 braços quando está sozinha. E ela faz parte da Tridevi, a trindade das deusas. Saraswati é a deusa da música, da arte e da sabedoria. Ela é protetora dos artistas em geral e faz parte da Tridevi. Lakshmi, a última parte da Tridevi, é a deusa do dinheiro e da riqueza. Ela é esposa de Vishnu e geralmente é vista sentada em cima de uma flor de lótus. Budismo. A história do budismo começa por volta do século V a.C., quando Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, resolve contar para outras pessoas o seu caminho para o fim do sofrimento. Nos 45 anos em que Buda passou seus ensinamentos para frente, frequentemente falava sobre as 4 verdades e 8 trilhas. As 4 verdades são: primeiro, a vida é sofrimento. Segundo, o sofrimento é fruto de um desejo. Terceiro, o sofrimento só acaba quando termina o desejo. Quarto, ele é alcançado quando se segue os ensinamentos de Buda. As 8 trilhas são: 1. A perfeita compreensão. 2. A perfeita aspiração. 3. A perfeita fala. 4. A perfeita conduta. 5. O perfeito método de subsistência. 6. O perfeito esforço. 7. A perfeita atenção. E 8. A perfeita contemplação. Algumas características do budismo. O budismo, ele não é nem monoteísta e nem politeísta. Ele é ateísta, ou seja, não adora nenhum deus. A doutrina budista segue uma série de ensinamentos que instruem o ser humano a perderem seus defeitos naturais, como raiva, ciúme e inveja, e a manifestar qualidades como amor, generosidade e sabedoria. Legado da Índia. A Índia antiga nos deixou um grande legado, com presentes de extrema importância para a formação da sociedade moderna, sendo alguns deles: gramática indiana. Panini foi um gramático indiano que compôs uma gramática sânscrita chamada... É isso aí que tá na tela, porque eu não vou conseguir pronunciar. Composta por 8.000 sutras. Essa gramática é convencionalmente usada para marcar o fim do sânscrito védico e o começo do sânscrito clássico. Lógica. A lógica indiana é integrada por 6 escolas de pensamento. Uma delas é Nyaya, fundada por Gautama. O texto de maior importância dessa escola é o Nyaya Sutra, escrito no século II a.C. O sistema de ensino da escola de Nyaya não começou a ser visto como um dos meios para a salvação à primeira vista. Antes era visto como suspeito para o clero hindu. Filosofia. A filosofia indiana tem o princípio com a literatura oral, que deu origem ao Vedas antes de 1500 a.C. A filosofia indiana promoveu extensas discussões sobre uma ontologia, meios confiáveis de conhecimento, sistema de valores e outros tópicos. Fábula. Uma famosa fábula indiana é Os Cegos e o Elefante, que, muito resumidamente, fala sobre um grupo de homens cegos que nunca se depararam com um elefante antes. Eles o tocam, mas cada um só toca uma parte do elefante. Então, cada cego começa a descrever o elefante por suas experiências. A moral da história é que a humanidade tende a acreditar apenas em suas próprias experiências subjetivas, e não acreditar em experiências subjetivas de outras pessoas que podem ser igualmente verdadeiras. Hipnotismo. Existe uma arte de encantar serpentes que se acredita ter surgido na Índia, mas poucos sabem que as serpentes não são hipnotizadas nesse espetáculo. Elas apenas concentram-se nos instrumentos e nas mãos do encantador por representar uma ameaça, mantendo contato visual e dando impressão de controle e dominação. Fato interessante, no show do Encanto das Serpentes, os profissionais removem as presas e costuram a boca das cobras, para não serem picados, fazendo com que os animais morram alguns meses depois de forma dolorosa, o que nos faz pensar um pouco se vale a pena alguns minutos de entretenimento por uma vida perdida. Xadrez. O xadrez é um jogo de mesa reconhecido no mundo inteiro, envolvendo raciocínio lógico, estratégia e leitura de jogo. O surgimento do xadrez se deu no início do século VI, na Índia, com o nome Chaturanga, que significa os 4 elementos de um exército, em sânscrito. Sistema decimal. O sistema decimal indiano veio para facilitar e muito a forma de calcular. Com 10 dígitos capazes de representar qualquer número, com algumas multiplicações, esse é o sistema decimal mais usado no mundo.